Oi, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro vídeo dessa quinta série, onde a série tem o seguinte título: Por que amamos pessoas que estão emocionalmente indisponíveis? Nesse terceiro vídeo eu quero falar de um tema bem interessante. Você ama a pessoa ou a validação? É meio estranho pensar sobre isso, porque geralmente quando iniciamos um relacionamento afetivo, temos como ideia ou idealização de que essa relação é construída no amor. E ok, você pode gostar dela, dessa pessoa, você pode ter alguma atração, você pode ter ali algo que é chamativo aos seus olhos. Mas quando a gente traz a questão da validação, é um assunto bem interessante, porque muitas pessoas confundem a validação com o amor. Quando a gente pensa em amor, por exemplo, existem aí vários tipos de amor. Se pegarmos a televisão, os filmes, eles vão trazer para nós vários tipos de amor também. Mas acho que é interessante pensarmos aqui como é a questão de relacionamento profundo, satisfatório, positivo, pensar em um amor onde há profundidade, onde há troca, companheirismo, onde há uma intimidade. Quando pensamos sobre isso, é um amor que tem uma troca, É uma via de mão dupla. As duas pessoas se amam, se validam, se apoiam, caminham juntas e envelhecem juntas. Agora, quando pegamos e tiramos um pouco esse termo, que é muito interessante guardarmos aí na memória, colocamos o termo da validação. Validação é mais ou menos assim: que o outro vai dizer sobre mim, que o outro vai agregar para mim, como eu vou me sentir amado ou amada pelo outro, como vou me sentir amparado, seguro em relação ao outro. Então perceba, a validação ela traz muito mais elementos que diz respeito a você, não a pessoa que está ao seu lado. Diz mais respeito àquilo que você sente em relação a você mesmo dentro da relação, como a outra pessoa faz você se sentir. Então, quando trazemos esse tema, você ama a pessoa ou a validação, é importante trazer, porque geralmente quando há esse envolvimento com pessoas indisponíveis, a questão da validação pode estar presente. E em como ela se manifesta, é importante trazer pessoas, por exemplo, que têm dependência emocional muito ali viva, muito atuante no seu dia a dia. Pessoas que têm dependência emocional, que têm carência emocional, por N motivos, geralmente com uma raiz lá na infância, na adolescência, ela vai ter dificuldade, de repente, em um relacionamento com uma pessoa que esteja indisponível. Por quê? Porque ela vai sempre, um dos temas que a gente utilizou no vídeo anterior, ela vai sempre estar ali se sujeitando a migalhas. Esse movimento relacionado a uma ação intermitente, um relacionamento intermitente, vai fazê-la se sentir ali presa, vai fazer essa pessoa se sentir como que é necessário manter o relacionamento. E ela vai confundir o amor com a validação que ela precisa, validação que ela busca, validação que para ela é importante. Afinal de contas, ela não foi validada, ela nunca vivenciou isso, ou se vivenciou, não foi da forma que era necessário, que a nutriu emocionalmente. Então ela vai procurar nos relacionamentos alguém assim, que seja quase exclusivo, uma pessoa indisponível, quase alguém exclusivo, e ao mesmo tempo ela vai ter essa percepção de que essa pessoa exclusiva, essa pessoa que é ali única, ela vai conseguir suprir aquilo que ela necessita, vai conseguir trazer para ela validação, o sentir-se bem, o sentir-se amada, o se sentir segura. Ela vai ter essa percepção. Então, essa ideia da validação é muito comum em quem tem aí um processo de carência ou dependência emocional. Vai ter muito mais facilidade de manter um relacionamento quando se consegue isso com alguém que está indisponível, porque ele vai ter essa necessidade de sempre receber algo, vai ter essa carência, ele vai constantemente buscar na outra pessoa alguma coisa para se sentir bem, para se sentir importante. Então olha como o processo da validação, para quem é carente ou tem dependência emocional, é algo muito significativo. Outro ponto que a gente pode trazer aqui é o apego ansioso. O que é o apego ansioso? É um tipo de vínculo que é construído lá na infância. O apego ansioso ele é muito caracterizado por pessoas que vivenciaram em algum momento da sua história, geralmente infância, adolescência, principalmente infância, vivenciaram abandono, vivenciaram rejeição,
vivenciaram aí experiências que não foram positivas nesses sentidos. Uma pessoa assim, ela vai ter uma necessidade de validação muito grande. Ela vai precisar da aprovação sempre do outro. Claro, ela vai se sentir insegura também, como quem é carente ou dependente emocional, mas ela vai sobreviver com as pequenas migalhas, com as pequenas ligações, com as pequenas ações que o outro traz. Então, sim, uma pessoa que está emocionalmente indisponível, ela vai ter, alguns relacionamentos com pessoas que têm essa questão do apego ansioso, porque quem vivencia isso, um relacionamento com alguém indisponível, ele não vai querer romper, ele tem dificuldade em abandonar, ele tem dificuldade em deixar de lado, porque ele vivenciou essa história, mesmo que não seja e não esteja presente no seu consciente, isso vai estar presente no seu inconsciente. Então, essa história acaba se repetindo, esse padrão acaba se repetindo, porque afinal de contas, a pessoa quer, através da sua história atual, consertar a sua história passada. E fica preso, fica ali, pensando que muitas vezes está amando alguém e sendo que não é verdade. Ela apenas está procurando uma validação ali que não encontrou no seu passado. Uma validação que de repente faça ela se sentir alguém importante. Uma validação que faça com que ela se sinta de alguma forma, de alguma maneira aceita, pertencente a alguém. Percebe como é o oposto da experiência do abandono, da rejeição? Da validação ela traz essa mistura, vamos dizer assim, na relação, onde a pessoa não consegue distinguir onde termina o amor e onde começa a carência ou o apego. E muitas vezes é importante trazer aqui, quem tem esse movimento de estar indisponível emocionalmente, muitas vezes vai aceitar relações dessa maneira, vai permitir-se vivenciar relações assim. Por quê? Porque pessoas que estão emocionalmente indisponíveis, quando elas entram numa relação, por serem superficiais, por não quererem um compromisso de longo prazo, por dar para o outro apenas aquilo que sobra, ela vai permitir uma relação assim, porque para ela não é algo significativo, não tem tanta importância, ela não busca essa validação. E muitas vezes a pessoa está com muros levantados, quem está indisponível, para não se envolver emocionalmente com o outro. Isso vai fazer com que o outro, algumas vezes, sim, se sinta até manipulado, se sinta até, algumas vezes, usado. Mas se entenda, tudo isso acontece por causa dessa dinâmica existente, onde o jeito de amar de quem está indisponível é de uma maneira, de uma forma, e quem tem necessidade de validação, quem ama, trazendo aí a validação como carro-chefe, tem outra perspectiva. E aqui é até interessante perguntar, como é o seu tipo de amor? Você tem uma experiência no teu passado, pensando no apego ansioso, onde você traz uma necessidade de reparar um abandono, uma rejeição, e de repente nessa pessoa que não se mistura muito com os outros, uma pessoa mais na dela, que não quer um envolvimento profundo, você vê nessa pessoa uma possibilidade de se sentir valorizado ou valorizada. De repente você tem aí uma carência ou dependência emocional, onde você não se sente pleno, não se sente suficiente, não se sente seguro. E entenda, a falta de validação no relacionamento com alguém que está indisponível faz com que esse processo de insegurança aumente, faz com que o processo de bloqueio cognitivo, que faz com que você não tenha capacidade de definir os passos, realizar planos, se materialize de forma adequada, porque o bloqueio cognitivo, um lóbulo frontal, é a área do cérebro responsável. Claro, há uma conexão vasta no cérebro para realizar esse processo, mas nós, através dos estudos, percebemos que o lóbulo frontal é o principal elemento e realiza esse processo de planejamento, de execução, de até autoleitura de si mesmo. Quando você se sente muito fragilizado, fragilizada numa relação, ou seja, invalidado, você vai ter esse bloqueio. E aí você vai se sentir inseguro, insegura, vai se sentir muitas vezes, com um estado de humor muito rebaixado. Você vai ter dificuldade de interação. Aqueles ambientes que muitas vezes eram positivos, saudáveis, vão ser difíceis para você. Você não vai se sentir tão contente, alegre. Você vai ter alguns movimentos de isolamento. Pode entrar no estado depressivo. Por quê? Porque não tem a validação. Isso são características que apontam que talvez o que você sente uma
uma carência, uma dependência pelo outro. De repente você tem aí um apego ansioso. De repente essa relação com alguém disponível tem aí toques e pitadas de manipulação, de controle. E você, por estar vulnerável, de repente até em algum momento, por ter amado aquela pessoa, você acaba sujeitando e se fragilizando nesse processo. E é importante distinguir de novo a diferença entre um elemento e outro. O amor, ele traz aí muitas questões relacionadas à partilha, à intimidade, à cumplicidade, à completude um com o outro. Vão haver erros, vão haver dificuldades, vão haver falhas. Claro que há. Qualquer relacionamento tem isso. Mas quando você tem amor pelo outro, você tem esses outros elementos que fazem com que essa relação funcione. Você vai ter importância para com a outra pessoa, movimento de empatia, de se colocar no lugar, de querer estar junto, de querer dividir a vida. Agora, quando você tem uma questão de validação, você vai ter uma insegurança muito grande, você vai ter um processo de baixa autoestima, você vai ter uma necessidade de sempre ser visto, reconhecido, cuidado pelo outro. Você vai ter aí movimentos de irritabilidade ou isolamento muitas vezes. Entenda, todos esses elementos, todos esses sintomas, padrões comportamentais existentes aí na necessidade de validação, eles podem aparecer em algum momento no amor também, mas em isso vai ser muito mais intenso e extenso do que no outro. E é importante trazer, de repente em algum momento você amou a pessoa, pode ter acontecido, mas os afetos que nós temos, eles podem mudar, e de repente onde era uma atração, um amor, um desejo, ele se tornou ali uma tábua de salvação, porque a validação é mais ou menos isso, onde você encontra alguém para servir como uma tábua de salvação para você. Como é que é o seu relacionamento? Você procura pessoas indisponíveis porque de certa forma você tem essa necessidade de se sentir único ou única para uma pessoa, você tem aí uma necessidade de resolver questões mal resolvidas do seu passado, e nisso a gente pode até colocar um último elemento que eu não trouxe, que vale a pena trazer, uma repetição de padrões de comportamentos familiares. De repente você está amando alguém, né? Porque lá na sua família você via esse tipo de amor. De repente os seus pais, de repente o irmão seu com alguém, de repente você vivenciou um amor assim, onde a validação era muito mais presente do que o amor. Como é o seu relacionamento hoje? É baseado nessa construção familiar, porque sim, o cérebro repete as nossas experiências que são para nós familiares. A gente procura isso, nossa mente procura isso. Será que você está vivendo isso, um padrão que para você não é estranho, mesmo sendo disfuncional, mesmo sendo ansioso, mesmo trazendo insegurança? Será que de repente você tem aí uma carência, uma dependência emocional? Será que você tem um apego ansioso? São aí perguntas que eu não tenho como responder, mas você tem. Então pense a respeito. Você está repetindo um padrão familiar no seu relacionamento? Você está com apego ansioso, ou seja, você tem medo de repente experimentar um abandono, uma rejeição? Ou você é carente, dependente emocionalmente do outro e por isso se sujeita a esse relacionamento que é tão insípido, inodoro, incolor, sem gosto muitas vezes? Pensa a respeito. Acho que vale a pena essa reflexão, porque você tem importância. A questão é que importância que você dá a si mesmo e que tipo de amor, que tipo de relação você está construindo. Se você gostou do vídeo, se ele fez sentido para você, para pensarmos um pouco por que escolhemos pessoas emocionalmente indisponíveis, eu trouxe aqui 3 tópicos: apego ansioso, carência ou dependência emocional e repetição de experiências familiares. Se fez sentido, dá o seu like, faz um comentário, coloca lá como é que tem sido as suas experiências, manda para outras pessoas para que de repente elas consigam se ver, porque manter um relacionamento apenas por uma questão de validação é manter um relacionamento que vai te adoecer e você não merece isso. Então pense a respeito e caso precise, entre em contato. Grande abraço. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental.
através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.